Pessoal, tudo bem? Então vamos começar o nosso assunto que é a semaglutida, conhecida aí na indústria farmacêutica como Ozempic. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é, mecanismos de ação, indicações, questão de performance, respondendo as dúvidas que vocês enviaram para a gente na última caixinha de perguntas. Então, o GLP-1 é uma incretina, tá? E o Ozempic, a semaglutida, ele é um análogo de GLP-1. O que é um análogo? É uma substância parecida, que faz um efeito similar, semelhante ao GLP-1. Então, o GLP-1 é uma incretina, é um hormônio, tá? Que é produzido pelas células do nosso intestino e que tem algumas aplicações interessantes no nosso corpo, principalmente referente ao metabolismo da glicose. Então, inicialmente, esses medicamentos, os análogos de GLP-1, como foi o caso do Victoza, do Saxenda, agora nós temos aí o Ozempic e o Rybelsus, que é a semaglutida, o Wegovy, que também é semaglutida, eles atuam de forma semelhante ao GLP-1. E isso faz com que ele tenha um efeito, uma aplicação inicialmente orientada para a melhora do metabolismo da glicose. Ou seja, são medicamentos que são orientados, que são usados para o tratamento, principalmente do diabetes mellitus do tipo 2. Tá? O GLP-1 ele tem um efeito interessante porque ele atua no nosso pâncreas, né, que é uma glândula que a gente tem aqui, na altura do nosso estômago, aqui mais ou menos, no abdômen alto, que tem a capacidade de produzir a insulina e o glucagon, bem como as enzimas pancreáticas, que são enzimas digestivas. E nesse sentido, o glucagon e a insulina, eles têm controle direto sobre o metabolismo dos carboidratos. Eles auxiliam o nosso organismo a controlar os níveis de glicose no sangue. Mas tem um efeito um pouquinho além disso, né? Como a gente sabe, a insulina também ela tem um papel fundamental no controle do metabolismo das gorduras. Isso tanto na parte da síntese de colesterol e triglicérides, ou então na quebra dos ácidos graxos, né? Melhor dizendo, mas também no controle de inflamação da gordura corporal e no estímulo de produção e destruição de células de gordura. Então eles têm um papel interessante também na manutenção e no gerenciamento de peso. Aí foi que surgiu, essa questão da utilização dessa classe de medicamento como um medicamento adjuvante, no tratamento do sobrepeso e até mesmo da obesidade, da síndrome metabólica e por aí vai. Então, alguns pontos interessantes é que, além de atuar no estímulo da produção de insulina, pela célula beta do nosso pâncreas, o análogo de GLP-1 ele também tem um efeito no glucagon, ou seja, ele consegue otimizar o controle da glicose, baixando os níveis de glicose, e consequentemente isso trará um benefício para o paciente diabético, diminuindo também a médio e longo prazo, a síntese de insulina, a liberação de insulina. Abre uma aspas aqui, abre um parênteses aqui. Isso desde que seja feita a dieta da maneira correta. Esse é um ponto muito importante porque a gente não pode esquecer que os análogos de GLP-1 eles têm um estímulo sobre a célula beta pancreática de preservação dessa célula, por isso que é um medicamento extraordinário, uma classe de medicamento extraordinária para tratamento de diabetes mellitus tipo 2, para prevenir principalmente que esse paciente evolua para uma insulinoterapia, que ad eterno, daí. Então ele tem esse papel protetivo sobre o nosso pâncreas, mas ele também estimula a liberação de insulina. E se vocês voltarem no que a gente conversou há um tempo atrás, eu vou fazer um rápido remember para vocês aqui, a insulina ela tem um papel chave no gerenciamento do nosso peso. Tá? Então, quando a insulina está alta, a insulina está resistente, além de todas as consequências cardio-cerebrovasculares, questões inflamatórias, estresse oxidativo, etc. e tal, a insulina é uma chave mestra, no nosso metabolismo energético. Então, se a gente tem uma insulina alta, uma insulina resistente ou uma hiperliberação, uma liberação constante de insulina no nosso sangue, o nosso organismo ele tem dificuldades de lidar com a quebra e a metabolização da gordura para ser utilizada como fonte de energia. Então, se a gente faz o uso de uma medicação
com a finalidade de melhorar a produção de insulina no nosso pâncreas, de preservar as células produtoras de insulina no nosso pâncreas, e a gente não faz uma dieta adequada, uma dieta equilibrada, balanceada, orientada especificamente para esse tipo de tratamento e, em específico, se possível, associar uma dieta anti-inflamatória, na verdade você pode estar criando uma armadilha para você lá na frente. Porque se você come muito açúcar, você come muita farinha, você come alimentos de caráter inflamatório, você vai estar já estimulando naturalmente uma produção maior de insulina, e isso associado à medicação pode ter efeito catastrófico, não somente no ganho de peso, na obesidade, mas principalmente para a manutenção da sua saúde. Então é de fundamental importância que, além de você fazer o tratamento com essa medicação, que você associe a dieta e o exercício físico como pilares fundamentais para o sucesso do seu tratamento no sentido de emagrecimento e principalmente manutenção de saúde, tá bom? Esses análogos de GLP-1, né, eles também têm um efeito interessante no sistema nervoso central. Então, eles atuam no centro da fome, diminuindo a sensação de fome, e por atuarem também no nosso trânsito gastrointestinal, eles têm uma característica bastante interessante, que é diminuir a velocidade de esvaziamento do seu estômago e diminuir a motilidade do seu intestino. Isso leva a uma saciedade mais precoce. Então, o paciente que utiliza dessa medicação, além de sentir menos fome, ele sacia-se mais rapidamente, o que leva a uma menor ingestão de calorias, na grande maioria das vezes, tá? E que nos leva também já de encontro a alguns dos principais colaterais que essa medicação pode causar, tá? Que é a questão do enjoo, do mal-estar e da constipação. Frequentemente os pacientes que utilizam análogos de GLP-1 desde o Victoza, né, até agora o Wegovy, eles podem apresentar esse tipo de colateral que acaba sendo bem comum. Além das dores de cabeça, algumas vezes azia e queimação, tá? São os principais colaterais. O enjoo, ele faz parte, né, dos possíveis colaterais desse tipo de medicação. E isso já leva a uma resposta de uma das perguntas que vocês fizeram, que é com relação à parte de atletas de alta performance, se eles podem utilizar essa medicação. Veja bem, quando você está falando em um atleta de alta performance, na grande maioria das vezes, claro, dependendo da modalidade que esse atleta pratica, a gente ainda está falando de uma pessoa que não tem sobrepeso, na grande maioria das vezes não tem sobrepeso, não tem obesidade, embora isso seja sim possível, mas que pela questão energética, a semaglutida ela pode causar indisposição, tá? Isso independentemente do quadro de enjoo, do quadro de restrição calórica, que já seria um limitante, né, para a questão de performance, um efeito direto na nossa disposição. Então, quando você, que é atleta de alta performance, vai abrir mão desse artifício para de repente baixar um pouco mais teu peso de uma forma mais rápida, mais efetiva, enfim, tá? Dependendo da indicação que for orientada pelo seu médico de preferência, né? Uma das coisas que pode acontecer por efeito direto da medicação também é a queda de performance, a indisposição, uma preguiça que não fazia parte de você, isso pode acontecer. Então, se você for utilizar essa medicação para finalidade de perda de peso, é interessante que isso seja feito dentro de uma periodização adequada com relação ao seu treinamento, às suas provas, às competições, para você não ter o infortúnio de repente fazer uso da medicação e ter queda de performance, tanto por efeito direto quanto por limitação calórica, tá? Então, pode ser utilizado por atletas sim, mas desde que seja enquadrado aí na periodização de treino e calendário de competições pertinentes a cada um, e dependendo, claro, também do tipo de atividade que vai ser executada por esse atleta, tá? Outro ponto interessante é que a gente tem uma ação ainda não muito bem esclarecida na leptina, né? E a leptina é um hormônio tanto quanto mais importante até, eu acho, do que a própria insulina, né, no gerenciamento de peso. Leptina vem do leptos, que significa magro, tá, em grego. Então o nome do hormônio já diz o papel fundamental dela. Ela tem um papel chave no gerenciamento de peso,
Eu costumo explicar que ela atua como se fosse um termostato do nosso organismo, no sentido calórico, energético, tá? Então ela vai fazer um balanço entre tudo aquilo que é consumido e aquilo que é estocado. Se você tem esse termostato resistente, esse termostato com defeito, né? Você tem uma leptina muito alta por falta de atividade desse hormônio, invariavelmente você vai ter dificuldades de perder peso, mesmo fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, treinando, fazendo dieta, o peso insiste em não baixar e algumas vezes, pasmem, ele pode até aumentar. Então, por um mecanismo que a gente ainda não sabe muito bem, e isso não é relacionado à perda de peso propriamente dita, e por que eu explico isso? Porque a leptina, ela é um hormônio que é produzido nas células de gordura. Então, quanto mais gordura uma pessoa tem, mais leptina ela vai produzir, tá? Então, o que se postulou de início, o que se sugeriu de início, seria que a baixa da leptina com a utilização da semaglutida seria um processo referente ao emagrecimento propriamente dito. Mas a gente sabe que não é bem assim. Mesmo aqueles pacientes que ainda não perderam peso e que não tiveram alteração significativa, né, de composição corporal, eles apresentam melhora na sensibilidade e nos níveis de leptina quando utilizam a medicação. Então, tem um mecanismo de ação também direto sobre a leptina, sobre a sensibilidade dos receptores de leptina, talvez, além da questão do emagrecimento, tá? E isso nos leva também a mais uma pergunta que foi feita, que é a relação ao efeito rebote ou ao efeito sanfona. Então, se você tem, pensem comigo, se você tem um distúrbio hormonal, ou qualquer tipo de problema, você tem ali um problema, que é o aumento do peso, ou a dificuldade de emagrecimento, e você tem uma causa para esse ganho de peso e para essa dificuldade de emagrecimento. Seja um estilo de vida inadequado, pouca atividade física, uma dieta desbalanceada, uma dieta inflamatória, etc, etc, etc. E você tem a questão hormonal também como causa. Então, se você não corrigir a causa, você não consegue corrigir o problema. Então eu vou usar a medicação até quando? Até quando as causas forem resolvidas. Seja a questão alimentar, dietético-nutricional, questão da atividade física e o quadro metabólico hormonal. Se você conseguir corrigir esse tripé, não vou dizer que é impossível, mas muito pouco provável é o reganho de peso quando você cessar o tratamento. O que a maioria das pessoas, infelizmente, fazem, isso principalmente quando fazem uso da medicação por conta própria, sem a consultoria médica, nutricional, personal, educador físico, etc. e tal, eu emagreci o que eu precisava e vou parar a medicação. Só que você não sabe se a causa, o quadro metabólico hormonal que levou você a engordar, o que levou você a ter a dificuldade de baixar o peso foi resolvido. Aí você tirou a medicação que estava servindo ainda de muleta, né? Vamos assim dizer, até o teu organismo começar a rodar sozinho de uma maneira eficiente, você tirou essa muleta e o problema está lá ainda. Então não tem como você pensar em não ter novamente o ganho de peso se você não corrigiu efetivamente a causa que levou você a engordar. Então isso é um ponto bastante interessante e importante quando você avalia a retirada ou o desmame da medicação. Então o tratamento ele deve ser instaurado e mantido até que o peso esteja satisfatório, a composição esteja satisfatória, ok, tudo bem, mas principalmente até o quadro metabólico hormonal estar resolvido, senão você pode cair na grande furada que é o efeito sanfona, o efeito rebote, enfim, né? E mais um ponto interessante, tanto leptina quanto insulina, eles são hormônios com atividade pró-inflamatória, tá? O que isso significa? Quando a gente tem uma inflamação, você bati a mão aqui, tá? Vai doer, vai ficar vermelho e ela vai inchar. Todo o processo inflamatório traz consigo o edema, traz consigo a retenção de líquido. Como a insulina e a leptina, eles são hormônios pró-inflamatórios, eles estimulam, eles incentivam, eles perpetuam a inflamação, nada mais natural do que eles reterem líquido. Então, quando você começa a mexer nessa chave, você começa a ter uma melhor resposta da insulina, uma melhor resposta da leptina, você tem menos inflamação, menos estresse oxidativo, consequentemente menos retenção de líquido.
Então, muitas vezes o peso que é perdido inicialmente num tratamento com essas medicações, bem como com a dieta anti-inflamatória, com exercício físico, invariavelmente ele vai ser em grande parte representado por perda de líquido. Você não emagreceu, você somente desinchou. Tá? E isso é importante que seja dito também, porque leva a uma falsa ilusão de eficiência terapêutica. Então, é muito comum os pacientes que fazem uso dessa medicação começar, estou com 120 quilos, eu comecei a usar a medicação, com 4 semanas eu baixei de 116, 115, 114 e de repente ele entra num platô. Tá? Por que ocorre esse platô? Porque o remédio parou de fazer efeito? Não. Simplesmente porque todo aquele processo inflamatório excessivo, ele já chegou num nível mais controlado e, consequentemente, já não vai ter uma resposta tão grande de eliminação de líquido, já não vai ter uma capacidade tão grande de retenção de líquido. Tanto é que os pacientes que eles fazem dieta de segunda a sexta-feira, se você já fez isso, né, você é testemunha disso que eu vou dizer, você começa segunda-feira, sexta-feira você baixou lá 2 quilos. Só vamos dar um exemplo aqui, fictício, tá? Aí no sábado, no domingo tem um churrasquinho, tá? Carne salgada, maionese, pãozinho de alho, cervejinha, refri, etc e tal. Na segunda-feira você ganhou 2 quilos de volta, 1,5 kg. Tá? E na terça-feira, quarta-feira, quando você retomou a tua dieta de novo a partir de segunda, você já perdeu parte daquele peso novamente. Então esse é o reflexo dessa inflamação que a gente fala. Tá? E isso é importante também deixar bem certinho, deixar isso bem esclarecido para vocês, para não cair na falsa ilusão do emagrecimento, né? Fácil. Tá? Não existe emagrecimento fácil. O emagrecimento ele é um processo antifisiológico. O nosso corpo ele faz de tudo para segurar aquelas calorias que a gente acumulou, porque uma hora ou outra ele entende que isso vai ser necessário lá na frente. Se você passar por um período de privação alimentar, tá? Se acontecer alguma coisa com você que não deixe você comer direito. Então esse estoque de energia ele vai ser fundamental para a manutenção da sua vida. O nosso organismo ele pensa primeiramente em sobreviver. Se você vai sobreviver com energia, com disposição, lindo, belo e formoso, é outros 500. Ele quer sobreviver. Para sobreviver, ele precisa essencialmente de energia. Por isso que emagrecer é tão difícil. Todos os nossos mecanismos bioquímicos e fisiológicos levam à conservação de energia. Isso é um processo evolutivo, sempre foi assim. Antigamente, o homem ele não tinha essa disponibilidade de alimentos fáceis, né? A gente passava realmente por períodos de escassez. Então, o nosso metabolismo ele foi criado, adaptado, enfim, como você julgar melhor nomear isso, para conservar a energia e não liberar isso de uma forma tão fácil, porque lá na frente pode ser possível que a gente vá ficar aí 2, 3 meses sem ter acesso adequado à alimentação, que é algo que acontecia antigamente e que hoje em dia para muitas pessoas acaba não sendo a grande realidade, tá? Então, eu acho que por um primeiro vídeo acabou ficando até mais extenso do que aquilo que eu queria, tá? Eu vou deixar esse vídeo postado completo no YouTube aqui para vocês. Mandem as dúvidas de vocês, é sempre interessante contar com essa participação, porque assim a gente consegue fazer um conteúdo mais direcionado para responder aquilo que realmente importa para vocês, tá bom?